Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta condecoração outorgada pelo Exército Brasileiro em tempo de paz, a medalha do pacificador com palma cuja roseta estando aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído àqueles que cumpriram com o seu dever com risco de vida, como foi não só o meu caso, mas como o caso da minha mulher e o caso das minhas filhas, que também tiveram risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo Exército Brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal, digo de passagem. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas e mais de 40 eram elas, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual presidente da República hoje está lá na presidência da República. Ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse num enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia. Os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos, e por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Quero dizer aos senhores que eu agi com consciência, que eu agi com tranquilidade. Eu nunca como é que se diz, ocultei cadáver, eu nunca cometi assassinato, eu agi sempre dentro da lei e da ordem. Eu nunca fui um assassino. Graças a Deus, nunca fui. Quero deixar isso bem claro. No momento, estou sendo acusado de sequestro por 40 anos de um homem que vive comigo, que eu não sei quem é, de um homem que eu nunca vi, que eu cometi junto com um delegado que eu nunca conheci, e que eu sequestrei, eu nunca vi esse homem. E esse homem está comigo há 40 anos, eu não sei onde ele está, mas estou sendo processado por ocultação de cadáver. Já são 5 ou 6 inquéritos atrás de mim, mas eu vou em frente. Eu vou em frente, nem que eu morra assim. Diz também que, seguidamente, é apontado como chefe de homens que praticaram atos tais como apossar-se no dinheiro e nos bens das pessoas que eram presas, estupraram e introduziram objetos nos órgãos sexuais das mulheres presas. Diz também que isso jamais aconteceu, porque o senhor jamais permitiria. O senhor tinha ciência das atividades dos seus subordinados, ou era possível que eles estivessem agindo à sua inteira reveria, desrespeitando os seus comandos? O chefe, o comandante é o responsável por tudo que a sua tropa faz ou deixa de fazer. Eu era o comandante da unidade. Nunca aconteceu isso. É mentira.
Nunca, nunca, nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Eu digo isso em nome de Deus. É verdade que eu estou falando. Sobre o Leocádio Toribói, há 3 anos atrás, ou 4, eu escrevi um documento, né? Atenção, vem aí a exploração de mais um desaparecido, de mais um moçado. Esse moço, Hiroaki Toribói, morreu em combate, não me lembro mais do lugar. Está escrito no livro, no lugar onde escreveu. Essa história de Goiás eu não estou sabendo. Ele morreu lá, no dia que morreu, no dia seguinte, os jornais publicaram o fato, publicaram a foto dele, publicaram o documento que ele usava, falso na época, e disseram lá, como está dito, ele usava o nome de Massafume, um nome lá, não era o atual, nome falso. O senhor sabe o seguinte, naquela época, quando morria um terrorista, ele usava um nome falso como esse aí usava. Por lei, nós éramos obrigados a declarar se a identidade dele, digital dele, e a identidade que ele portava era uma identidade oficial, tirada em cartório, aquilo era oficial. Então a gente tinha que enterrar ele com aquele nome, embora sabendo que era o Hiroaki Toribói, como está escrito no jornal. Ele é o Hiroaki Toribói, mas está sendo enterrado com esse nome. Ele ia enterrado com esse nome, constava no livro que era esse nome, e, ao mesmo tempo, os órgãos nossos da polícia ficavam procurando nos órgãos de informações, as impressões digitais, para que fosse declarada a verdadeira identidade dele. Só a justiça podia fazer isso. Teve um que mudou o nome, eu não me lembro agora o nome, levou vários anos, entrou na justiça, quis voltar ao nome verdadeiro, a justiça não conseguiu, só essa comissão aí que dá indenização, que depois mudou o nome dele. Então isso acontecia. Então estou sendo acusado agora, mais um processo contra mim, por ocultação de cadáver. Então eu ocultei esse homem porque ele não foi enterrado com o nome de Hiroaki Toribói. E a lei mandava que era o contrário. E eu estou sendo processado pelos 8 procuradores. Então, a versão do meu livro é essa aí. No enquanto de Goiás, história que eu conheço. Tudo foi feito, houve tiroteio, um dos piores terroristas que tive na época. Um dos mais violentos que tive. A nona pergunta. O DOI de São Paulo possuía quantos centros clandestinos de prisão? Senhor? O DOI de São Paulo possuía centros clandestinos de prisão e tortura? Não, nunca teve centro clandestino sob tortura. Nunca teve. Se alguém disser que teve, eu não tive conhecimento, e nem um subordinado meu que eu saiba disso. Há uma acusação infundada, mentirosa, sobre a Fazenda 31 de Março, do senhor Fagundes. Foram lá, reviraram a fazenda do homem toda, atrás de cadáver, não encontraram nada, não tinha nada. Era um pobre coitado lá que tinha 3 caminhões que fazia transporte para Telesp, e inventaram isso porque ele teve a coragem de botar o nome 31 de Março no sítio dele. Exame necroscópico. Há, no entanto, documentos que comprovam que em 1972 ele teve suas informações datiloscópicas coletadas no DOPS de São Paulo, havendo inclusive a sua assinatura no verso. Ou seja, a prisão pelo DOI teve desdobramentos com ele ainda vivo, e os senhores não souberam elaborar uma versão única para os fatos? É uma indagação. O senhor pode esclarecer se o senhor desejar. Olha, eu disse que não ia falar, mas não me contém. Esse rapaz aí, quando foi morto nessa rua, foi atropelado, ele estava num ponto, foi atropelado por um caminhão, um motorista, que eu nem sei quando foi depor no DOPS, foi depor em tudo lá. E agora vem dizer isso aí, eu não tenho mais nada, só tenho que dizer, ele morreu lá, ficou lá, foi posto no caminhão. A gente ia contratar um caminhão com um motorista, que a gente não sabe quem é, para matar e fugir dali. Não é possível, isso não tem coincidência nenhuma. E outra coisa, queriam que a gente fizesse perícia ali na hora. Como é que a gente ia fazer perícia?
O ponto que eu não era coberto, eles vinham com uma turma de cobertura. Homens meus foram fuzilados quando estavam guardando o corpo para fazer a perícia. Daí veio a ordem, não se faz mais perícia porque nós estamos morrendo. Vinha a equipe de segurança deles, que davam cobertura no ponto, e nos fuzilavam. Então a ordem era essa: morreu, retira o corpo, leva para o DOI e chama o Instituto Médico Legal. Isso é que era feito. Agora, esse moço aí foi morto por um caminhão às 10 da manhã, todo mundo viu, meu Deus do céu. O caminhão foi lá depois o motorista, não tinha nada conosco, não tinha nada com o DOI, eu acho que era lá de Santo André, de São Bernardo, não sei de onde. Como é que a gente ia fazer uma coisa dessa? Depoimento daqui, depoimento dali. Isso não corresponde à verdade. Eu abro esse homem, eu não vou mais responder mais. Chega. Por sua vez, era tenente-coronel da reserva do Exército. Canrobert contou que, depois de presa, ela foi mandada do DOI de São Paulo para o DOI do Rio de Janeiro, onde teria sido torturada e estuprada com um cacetete, e depois devolvida ao DOI de São Paulo. Antônio Carlos assistiu a esse suplício, senão para qual centro clandestino ela foi mandada entre a prisão e a morte no falso tiroteio. E Sônia esteve em qual centro clandestino? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso tudo é mentira. Eu estava de férias já nessa época, não foi mandada para São Paulo, para Rio de Janeiro, coisa nenhuma. Ela morreu em tiroteio. O senhor sabe quem era Carlos Bicalhudano? O senhor sabe quantos assassinatos ele cometeu? O senhor sabe o criminoso que ele era? E ela vivia junto com ele? Foram os dois presos, entraram num tiroteio e morreram. Como é que é o atestado de óbito dela dá? O que é que diz o atestado de óbito dela? Dizem que arrancaram o seio, dizem que furaram os olhos, mas me parece que o doutor Arishibata mostrou essa comissão, a foto dela, que não tem seio arrancado, que não tem nada disso, só tinha 2 tiros na cabeça. Esse negócio de DOI do Rio de Janeiro, de DOI tudo é invenção, é mentira. E eu quero dizer que o meu livro está lá escrito, está tudo certo, está no meu livro. Depois de 40 anos, como é que eu vou me lembrar da data que o rei brasileiro disse isso, o outro disse aquilo? Não tem mais cabeça para isso. Ele descreve as inúmeras lesões que seu corpo ostentava, além dos ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo. Essa tortura foi em grande parte presenciada pelos seus familiares, que foram igualmente presos, conforme afirmado pelo capitão Lisboa, o delegado Davi dos Santos de Araújo, em depoimento recente à CNV. O senhor presenciou a morte de Joaquim Seixas? Em que circunstâncias essa morte se deu? E a que tipo de tortura foram submetidos os demais membros da família? Essa eu vou responder pelo seguinte: Ivan Seixas, que é o filho dele, depois no jornal, que eu torturei, que eu invadi a casa dele, que eu prendi, que eu bati, que eu fiz o diabo a quatro. Nesse dia. Nesse dia, meu senhor, está lá o rádio, eu estava internado no hospital militar, está lá nos meus autos, está lá nas minhas alterações. Como é que eu estava internado e eu estava fazendo tudo isso? Em primeiro lugar, esta documentação. O senhor está me ouvindo bem, coronel? O senhor está me ouvindo bem? Pois não, fique à vontade. Temos o dia inteiro. Então, coronel, desfazendo a sua tese jurídica, e, portanto, ansioso por ouvir sua resposta a respeito daqui, eu tenho diante um documento confidencial, por isso que não está no seu livro, que ninguém sabia e que hoje temos acesso. Esse documento, o doutor poderá exercer amplamente o direito de defesa a posteriori. Esse documento é o encaminhamento ao 2º Exército, que faz um relatório periódico de informações secreto, sigiloso, antidemocrático. Democracia, dirá certamente o ministro Aires Brito, é o regime da transparência,
das divergências públicas e claras, sem a violência. Essa é outra frase que eu acho que o doutor deveria citar também. Presos pelo DOI-CODE, segundo Exército, 1.713 pessoas. Em outubro foram presas mais 73 pessoas, total de 1.786 pessoas. Encaminhados ao DOPS, aí e presos pelo DOI-CODE. Aí vem subitens. Encaminhadas ao DOPS de São Paulo, 706. Espero que o coronel converse, depois eu continuo. Não lhe cansarei. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 7, mas temos que esclarecer, a Comissão da Verdade para esclarecer, né? Se a lei nos exige que esclareçamos circunstanciadamente, que é o que eu estou exatamente seguindo a lei. Encaminhados ao DOPS, 706. Mês de outubro, 706. Mortos dentro do DOI-CODE do segundo Exército em documentação secreta. Mortos dentro do DOI-CODE do segundo Exército. Mortos, documento oficial secreto. Mortos. 45 mortos. Aí temos um segundo item. Por favor, não me interrompa. Eu não me interrompi, eu ouvi. Então, isso é a boa democracia. A gente tem a paciência de ouvir. Exatamente. Vamos aprender sempre a vivê-la, que é o melhor de todos os regimes. Então, no período em que o senhor comandava o DOI-CODE, pessoas que lá estavam presas, sem nada, menosprezando os mais elementares direitos de investigação, defesa, lá dentro, 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Isso não está no seu livro. Tá, sim, senhor. Então eu gostaria de... Gostaria que o senhor dissesse... Não, estou terminando. Então eu gostaria agora que o senhor... Claro que sim. Por favor. É todo o seu direito. Agora eu gostaria então que o senhor me dissesse... Está aí no meu livro, o senhor procura aí... Não, gostaria que o senhor me dissesse. Uma página, então... Não tem o meu livro para a comissão? Eu não vi no seu livro, confesso que eu não vi. Esse documento secreto eu não vi no seu livro. Está no seu livro? Está, sim, senhor. Documento onde eu comento que o Jornal do Brasil, o Jornal de Brasília, publicou esse fato aí, e eu comento... Não, isso é um fato. Não, senhor, eu comento tudo isso. Esses dados estão lá no meu livro. Eu não vi no seu livro esses dados, não vi esse documento secreto no seu livro. Se tiver o meu livro aí, por favor. Mas o senhor então vai se negar também. A moça tem ali o livro. Mas você tem que explicar a morte de pessoas. Eu quero explicar para o senhor. Assim que o senhor me der o livro, eu vou explicar. Moça, me faça um favor. Eu estou doido para explicar. Posso falar? Pode. Bom, então a respeito desse famoso documento encontrado, na página 299, aqui acho que é da primeira edição ainda do meu livro, o título, Setor de Operações de Informações, pleito de gratidão, meu subcomandante. Vem falando, só vou entrar aqui agora. O relatório periódico de informações do segundo Exército, datado de setembro de 75, que todo o mês nós fazíamos um relatório e enviávamos ao segundo Exército. Esse é um dos relatórios. Então, o relatório periódico de informações do segundo Exército, datado de setembro de 75, um documento confidencial, publicado pelo Correio Brasiliense de 17 de outubro de 2004, apresentava o seguinte:
Relatório de estatísticas do DOI-CODE do Segundo Exército até 30 de setembro de 1975. Presos pelo DOI, 2.381. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 870. Encaminhados a outros órgãos, 193. Liberados, 1.261. Mortos, não é mortos dentro do DOI-CODE, como o senhor disse. Mortos, é diferente. Não é mortos dentro do DOI-CODE. Vou continuar, o senhor não me interrompa. Mortos, 47. Enviados para outros órgãos, 1. Recebidos de outros órgãos, 899. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 341. Encaminhados a outros órgãos, 220. Liberados 2, mortos 3. Elementos que prestaram informações e foram liberados, 3.419. Dados estatísticos acima constam do número de mortos, 47 mais 13 igual a 50. A imprensa, em manchetes, publicou. Agora prestem atenção, meus senhores. As manchetes em si são tendenciosas. Induzem o leitor a pensar que as mortes aconteceram dentro do DOI e não, na realidade, mortos em combate. Essa mesma imprensa deixou de publicar que no mesmo período, só em São Paulo, os terroristas mataram entre civis, policiais militares, 53 pessoas, Os dados estatísticos de uma tropa em combate, obrigatoriamente, tem que citar a quantidade de prisioneiros, de desaparecidos, de feridos e de mortos. Se o Exército omitisse o número de mortos, as manchetes provavelmente seriam: Exército esconde o número de mortos. Sempre admitimos que houve mortos. Desses mortos, 2, segundo minhas pesquisas, suicidaram-se no DOI. Vladimir Herzog e Manuel Filho, não no meu comando. No meu comando, meu senhor doutor Fantanes, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Reputo, o senhor não está certo no que o senhor está dizendo, está aqui publicado. Não precisa se exaltar. Não estou exaltado, senhor, porque a mentira me revolta. Mas não é mentira. É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar? É mentira porque está aqui escrito. Dentro do DOI não houve nenhum. Não, eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, senhor. Foram mortos de arma na mão, na rua. Sim, agora isso dá a palavra que eu... Dou a palavra. Ótimo. Isso é óbvio, eloquente. E não há que se dizer que isso aqui mortos em combate na rua, nada disso. Isso aqui está dentro, olha, vamos, pelo amor de Deus, é desafiar um mínimo de inteligência. Isto aqui é uma prestação de contas secreta, confidencial, feita pelo DOI-CODE aos escalões maiores. O coronel acabou de dizer que os escalões maiores mandavam, sim, portanto, presta-se contas a quem manda, e está aqui. Isso é a prestação de contas da movimentação ao Segundo Exército, e, claramente, presos pelo DOI-CODE pelo Exército, e vem os subitens. E nos subitens há mortos. Então foram mortos dentro do DOI-CODE do Segundo Exército, sem a menor dúvida. Eu não sei se o senhor está aqui para o senhor entender o que está escrito aí, ou se o senhor está aqui para me acusar. Não estou lhe acusando que não Eu sou... Eu só quero dizer o seguinte... Eu não sou... Um momento. Não, agora a palavra é minha. Então, o senhor está me O senhor perguntando... falou... Não, o senhor me perguntou se eu estou aqui para lhe acusar, eu tenho que responder. Foi pergunta. Tá, então responda. Se alguém me pergunta, eu devo responder. Não, eu não tenho atribuições nem acusatórias nem judiciais. Agora, diante de fato concreto, eu pedi o seu esclarecimento. Agora, meu senhor, nós éramos órgãos de combate. Toda a situação de operações em qualquer exército no mundo faz seu relatório de mortes, desaparecidos, faz tudo. Isso é normal. Isso é normal. Nós éramos órgãos de combate. Apareceram 3 mortos depois. Apareceram. Esses mortos
Estão relatados no meu livro. Onde é que aconteceu, o senhor não quer acreditar. O senhor acha que eram santinhos que foram executados lá dentro. Não havia terrorismo naquela época. Meu senhor, doutor Fontecchi, pelo amor de Deus, doutor Fontecchi, eu agora não respondo mais nada para o senhor, porque o senhor, pelo amor de Deus, o senhor não está interpretando direito. Presos pelo DOI-COI. Mortos, presos, mortos. Claríssimo, é claríssimo. Pergunta. Gilberto Natalini, o senhor sabe quem é? Não vai responder. Como é, Gilberto Natalini. Não sabe. Foi o quê? Não, vou chegar agora aqui. Esfaqueado? Não, que esfaqueado. Que isso? Calma, calma. Não. Veja bem, Gilberto Natalini é que depois, e disse que em meados de 1972 foi preso. Depois de interrogado, o senhor está conseguindo me ouvir? Depois de interrogado, o senhor o liberou, por ter constatado que ele em si não estava ligado a nenhum movimento de esquerda, ele só tinha um jornal da Molico, e então o senhor falou para os seus homens o acompanhar até a sua residência, porque, segundo ele, lá existiam outros jornais do Molico. Lá chegando, não tinham os jornais do Molico, a avó dele disse aos seus comandados que um grupo de rapazes tinha tirado os jornais de lá. Então, naquele instante, Gilberto Natalini diz que ele já sofre algumas agressões dos seus comandados e depois é preso e volta à sua presença. Gilberto Natalini diz, então, que o senhor bate pessoalmente nele, o despe, o põe de pé numa poça d'água, porque ele mentira diante do senhor no primeiro momento, pé numa poça d'água, bate-o com vara, a sua equipe, Albernaz Tomé, padre, capitão, Pis, lhe aplica os choques elétricos e o senhor obriga a declarar poesias, que ele escrevia poesias. O que o senhor diz desse fato? Eu não vou responder pelo seguinte fato. Eu mandei uma carta aberta para o senhor Gilberto Natalini para responder várias perguntas sobre isso, quando foi preso, quando não foi preso. Até hoje estou esperando a resposta dele e ele nunca me respondeu. Não tenho nada a responder. Então, já quem sabe para clarear, o senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele, diante da Comissão Nacional da Verdade? Não faço a cariação com esse terrorista. Não faço! Sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Não. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de lei. O senhor é torturador terrorista. Não. O senhor é. Por favor. Como é que pode falar Não, ninguém fala. Ninguém fala. Senta todo mundo. Se ninguém fala, ninguém fala. Ninguém fala. Só nós. Sim. Não adjetiva, Natalini. Acabou. Pode falar ou não pode falar? Eu estou falando e ninguém fala. Acabou. Quer sentar, Natalini? Quer ficar sentado? E acabou. Querem ficar sentados? Aqui só nós falamos e o coronel e o seu advogado. Ninguém mais fala. Senão eu pedirei aos agentes da Federal que normalmente retirem de sala. Eu não quero fazer isso. Muito bem. Nós temos um compromisso de manter o equilíbrio dessa sessão. Claro. Esse é o nosso grande aprendizado. Quer aprender isso? Devia ter melhor, esse é o grande aprendizado. Muito bem. Bom, o senhor se negou, né? Tá bem. E se negou a cariação também? Muito bem. De minha parte, eu estou satisfeito. Zé Paulo. Então, agradecemos a sua presença e colaboração com a Comissão Nacional da Verdade, o doutor advogado também, o Claudio também. Muito obrigado pela presença. Então, descansar.